Já de volta no seu Conexão Jovem, você assistiu no primeiro bloco, a gente conversando ali para você que quer sair das dívidas. E se você está se encontrando numa situação em que está em 100% do seu rendimento ali comprometido, a gente vai dar dicas para você em como resolver esse problema. Porque, afinal de contas, todo mundo tem sonhos, tem objetivos, como a gente já falou no outro bloco. Agora, se eu estou com a minha renda completamente comprometida, por onde eu começo? Pelas dívidas grandes, pequenas? Qual é o conselho de vocês aí para esse tipo de situação? Primeiro mais velhos. Obrigado. Os jovens há mais tempo, vamos falar assim. Olha, uma boa estratégia, primeiro faz uma lista com todas as dívidas. A partir daí, procura aquelas que têm, primeiro, que têm alguma garantia ou fiador. A partir daí, você vai ordenar as demais com relação à taxa de juros, das maiores às menores. Agora, isso simplesmente para ter a foto de qual o tamanho do estrago. Agora, não necessariamente você vai correr a liquidar a primeira dívida simplesmente porque é a maior. Porque a partir daí é um pouco o que nós estávamos conversando antes. Teu objetivo agora, então, é sair do endividamento. Perfeito. Vamos voltar a fazer esse diagnóstico. Em que estamos gastando? Porque a partir de aí vamos a reorganizar nossas finanças de forma de conseguir juntar um pouquinho de dinheiro, seja pouquinho no início e um pouquinho mais na medida que vamos avançando. Para quê? Para poder ou renegociar uma dívida ou juntar o dinheiro para sentar a renegociar. Porque qual o maior problema? Na correria sempre vai aparecer um novo crédito, que você fala, utiliza esse crédito que com isso você está aportando a tua dívida para pagar um juro menor. Agora, você está em condições de pagar essa nova parcela, mesmo sendo menor? Porque se você renegocia e não cumpre, você vai voltar na dívida anterior com multa, recargo, juros e tudo isso. Portanto, é bem importante. Ou seja, a palavra é planejamento e paciência. Ou seja, se você demorou pouco tempo em se jogar no fundo do poço para sair, vai demorar muito mais. Silvio, permita-me acrescentar um pouquinho mais. Além desse listagem de dívidas, eu sempre recomendo que você chame a família junto para você tomar uma decisão em família. Se você tem namorada, né, ou casado, é sempre bom estar junto com o cônjuge ou com os filhos. Para quê? Porque aí você tem aliados no plano. Então, sentando juntos, tendo um plano definido de dívidas, o que está devendo, todo mundo sabendo, porque a maioria dos casos hoje, os pais geralmente até escondem isso dos filhos, ou um dos cônjuges fica com vergonha e não fala, então a dívida vai ficando cada vez pior. Então, se você tem uma família reunida, sabendo agora do atual cenário, né, onde a família se encontra financeiramente, é possível tomar decisões mais pontuais, no qual os outros vão ajudar também, vão ser aliados. Vira projeto familiar também, projeto familiar. Né? Que a importância é exatamente o que ele está falando, esse projeto familiar. Porque se a família não colaborar, uma pessoa sozinha dentro do grupo não resolve. Por isso que quando falamos de educação financeira nas escolas e começamos com crianças a partir dos 2 anos de idade, plantando essa sementinha, pensando num futuro que essas pessoas não se enfrentem a essa realidade que está acontecendo agora, como falamos, com mais de 64 milhões de pessoas. É verdade. Mas sabe, às vezes a gente compreende melhor um exemplo, ou melhor o que a gente está conversando aqui, quando a gente conhece uma história. Vamos ouvir uma história de alguém que também se endividou, pode ser que ele esteve numa situação parecida com a que você está agora. Vamos ver a história dele e ver como que ele fez para sair dessa dívida. Em relação com o dinheiro, era uma bagunça, não tinha controle de nada, eu misturava tudo, eu pegava o dinheiro da minha empresa, gastava com outras coisas, pegava o dinheiro meu particular, gastava com uma empresa, era uma mistura total, eu não sabia, não tinha controle, não tinha domínio. Então assim, eu queria comprar um tênis, gostava da cor do tênis, comprava o tênis, mas o tênis ficava lá, não usava o tênis.
Comprava 3 camisas, usava uma só e o resto ficava lá. Então, assim, não tinha critério para comprar. Eu comprava do jeito que eu queria. Eu gostava de uma coisa, eu comprava sem perguntar preço, não me programava para nada, não queria saber se eu ia pagar no final do mês, se eu tinha o dinheiro para pagar no final do mês, mas eu comprava, eu gostava, queria. Então eu estourava cartão, pedia dinheiro emprestado, uma coisa assim. O fundo do poço foi quando eu trabalhava o mês inteiro e não sobrava nada e o dinheiro que eu tinha que dividir. Dividir para pagar funcionário, não pagava completo para os meus funcionários, eu dividia para pagar as outras contas, não sobrava o meu, carro atrasado, era um atraso total e sempre no vermelho. Quando eu vi que a conta, cartão de crédito atrasado, pessoas me ligando, me cobrando, chegou num nível assim de eu estar devendo uns 80 mil. Aí eu falei, não, agora eu estou no fundo do poço. Tentei de tudo, eu rascunhava, eu ficava noite rascunhando, vendo como que eu ia me livrar de uma dívida, como que eu ia me livrar de outra, e nada vinha na cabeça. E sem querer fui procurar, vi no YouTube coach. E aí achei um cara muito bom, o cara me dando umas dicas legais, falei, vou procurar esse cara. E fui, como uma salvação. E ele começou a me dar as dicas, a gente sentou e ele me mostrou o que é a realidade, o que eu estava fazendo de errado, mostrou o ponto fundamental e começamos a trabalhar em cima disso. Então assim, eles chamam de espelho, que é você mostrar todos os teus débitos, abrir tua vida. E não só a vida financeira, mas até a tua vida pessoal, como que você está se relacionando com tua esposa, com teu namorado, como que está com teus filhos, noite. Então, assim, é como se fosse um psicólogo financeiro e ele abre tudo isso, abre um leque. E aí a gente trabalha em cima disso. E eu não sabia, não tinha noção disso. E isso foi perfeito, porque ele me mostrou esse caminho. Ele falou, olha, o caminho o início é aqui e a chegada é aqui. Se você fizer tudo certinho, vai dar certo. E Cícero seguiu à risca as dicas, anotava tudo que gastava, até as coisas bem baratinhas. E no final do mês, revia se os gastos eram mesmo necessários para não repetir o erro no mês seguinte. Também negociou as dívidas maiores e cortou o cartão de crédito. E não é que funcionou? Graças a Deus eu consigo dormir. Eu tinha uma gastrite que ela depois virou nervosa. Cabelo branco ficou mais branco ainda, caspa por conta de estresse, foram aparecendo doenças que eu não tinha antes ou que tinha era pequena e isso começou a aumentar. Hoje não, essas coisas foram desaparecendo, porque você se planejou. Hoje eu consigo dormir, eu sei que as minhas contas, ainda existem contas, mas são contas controladas. Eu costumo até dizer que não são contas, são investimentos. Então é assim, planejamento. Se você planeja agora, você aprende a se planejar, aí você tem uma coisa a curto prazo que você vai sofrer bastante. A médio prazo isso melhora, a longo prazo você está tranquilo. A gente pode ver que, na verdade, não é só questão de dinheiro, de sobrar dinheiro para você, sei lá, nadar no dinheiro. Não é de dinheiro, no fundo, que a gente está falando também aqui. Tem muita outra coisa que tem a ver com esse bem viver, né? De você ter esse equilíbrio nas finanças, mas que também tem a ver com tudo na vida, né? Felipe, eu fiquei pensando, quando você falou no outro bloco, da questão de quando você percebeu, tipo, a sua vida não foi sempre organizadinha, você teve um ponto que você percebeu que tinha que mudar. E como foi que você começou essa mudança? Alguém te ajudou? Você começou sozinho? Foi buscar informação? Porque assim, pelo que a gente vê aqui, realmente o que faz muita falta é informação mesmo, educação financeira. Eu li esses dias uma pesquisa que fala que 40% dos endividados no Brasil têm ensino superior. Então isso demonstra que nós não temos, né, nós não estamos blindados, mesmo fazendo faculdade ou estudando na escola, porque nós não temos essa preocupação no país de ter o conhecimento. Então eu também, né, como você falou, não tive essa educação financeira, não teve essa preocupação. Porém, lá em casa,
minha mãe e meu pai, nós viemos de uma família muito simples, mas eles sempre se preocuparam em nos... eu lembro disso, né, como se fosse ontem, né, tipo, era constante isso, de sentar todos na mesa, e aí meu pai abria, né, com a gente assim, decisões financeiras. Ah, nós vamos comprar, estamos pensando em comprar tal casa, tal lote, não estou querendo investir em tal coisa. O que vocês acham? Muitas vezes eu falava, pai, faz aí, vocês decidem, o dinheiro é de vocês e tal. Meu pai falou assim, não, é importante que vocês participem disso. Bom, passado o tempo, eu não dei muita atenção, né? Aparentemente, porque como eu falei, já gastava tudo e tal, sempre ficava preocupado em gastar, mas chegou um momento que aquela sementinha que foi plantada, ela floresceu. Quando meus pais faleceram, que foi 8 meses depois que eu casei, os dois, foi um acidente muito trágico e tal, e eu comecei a estudar. E aí eu fiz um primeiro curso de Bolsa de Valores, por essa preocupação de que preciso dar um futuro melhor para minha família, dar um conforto melhor. Até tinha uma crença, que eu chamo de crença limitante, que cristão, adventista e tal, não podia ter dinheiro. Eu fui quebrando essas crenças depois, com o passar do tempo. Fiz o curso, que eu também achava que Bolsa de Valores era loteria, né? Fiz um curso, e aí eu falei assim, não, gente, mas não é loteria, não é cassino, eu preciso, né, tipo, quebrar então mais preconceitos. E fui estudando, até que eu achei interessante, me empolguei, e aí comecei a me questionar agora, por quê? Por que não tem isso nas escolas? Por que não tem isso na mídia? Por que não tem isso na nossa família? Se nós começássemos, e aí cada um que está nos assistindo agora pode começar na própria família, né? Se começássemos a falar isso na nossa família, não espere, né? A gente é muito disso, esperar que o governo mude. Que existe uma lei, que coloque a educação financeira nas escolas, que coloque na televisão. Não espere. Com seus filhos, em casa, já dando a mesada, né, até tem um amigo meu que usa como banco, né, ele fala assim, filho, se você não gastar toda a mesada, devolve para o papai, que o papai te devolve com juros no próximo mês. Olha que legal. Então, fazendo esses pequenos exemplos na sua família, conversando sobre decisões financeiras, você já vai estar criando filhos muito melhores, né, com mais responsabilidade, mais educação financeira e mais, claro, mais sucesso financeiro no futuro. E somente para complementar o que ele falou, nesse momento, as bases curriculares comuns no Brasil, tá? Já educação financeira é obrigatório no ensino fundamental 2 em matemáticas. Ou seja, começamos por alguma coisa. Ou seja, ainda estamos felizes porque começamos por alguma parte. Porque a partir daí já se pensou a identificar que a necessidade de educação financeira vai além de conhecer, ou seja, como a Estratégia Nacional de Educação Financeira, a ENEF, que fala que é só para cuidar da estrutura financeira do país. É muito mais do que isso, porque para cuidar da estrutura financeira do país, precisamos cuidar das bases. E aqui estamos, as bases da estrutura financeira. Então, se o país, se a população não sensibilizar, aprender a gerir, lógico, vão ter muitas mudanças, porque aqueles que vendem simplesmente para que alguém compre por impulso, não vai vender tanto. Ok, vai ter que oferecer ou mudar um pouco a sua estratégia de marketing, porque nesse momento é fácil vender. Se praticamente eu coloco uma coisa bem bonita e estimulo, compre, olha, aquele compra, aquele outro já comprou, aquele outro que é famoso, compra. Você quer se sentir famoso? Consuma o que o famoso consome. E já com isso você vai ser diferente. Sim, você vai ser mais sensibilizado. Porém, é bem importante essa educação para termos hábitos diferentes. Agora, Felipe, para uma pessoa que está bem desesperada nesse momento, está assistindo o programa e ligou a TV e se identificou com o tema, o que a gente pode falar para essa pessoa no sentido de que talvez esteja esperando um milagre cair do céu? Você vê tanta propaganda na internet, olha, ganho dinheiro fácil, dinheiro rápido, a solução para os seus problemas. Porque é um processo, você falou que você teve que estudar, começou a pesquisar ali sobre ações. O que a gente pode falar para esse pessoal que não teve essa base na educação logo no início? Bom,
tem que correr atrás, tem que estudar. Não está tão claro porque a mídia interessa em oferecer produtos que são desnecessários muitas vezes, né? Então não está tão fácil assim, mas você pode começar lendo bons livros, fazendo bons cursos, e pode começar, né, nesse ponto. Virei outras vezes, se vocês quiserem, falar sobre investimentos, outras coisas aí, que isso aí é um assunto muito, muito amplo. Eu mesmo sou especialista em investimentos. Porém, como a gente está falando de dívidas, para quitar dívida, para quem está desesperado, como você falou, tá afundado e tal, precisa de dinheiro para quitar dívidas. Então, eu costumo dizer que há 3 maneiras de você conseguir mais dinheiro. Primeiro, arrumando um trabalho extra. Se você já tem um trabalho, você pode fazer um bico, você pode vender alguma coisa, você pode, através de um marketing multinível, ou qualquer coisa, né? Você pode fazer algo para poder ter uma renda extra. Segundo, fazendo pequenas economias na sua casa. É uma forma de você lucrar mais e ter mais dinheiro para poder pagar suas dívidas. Só entre aspas, eu não sou a favor das economias que tiram coisas que são de felicidade, que trazem felicidade para o casal. Por exemplo, quando a gente vai economizar, muitas vezes já vamos cortar coisas que são desnecessárias. Vamos cortar o restaurante, vamos cortar essa saidinha, isso, aquilo e tal, TV, a empregada. São coisas que muitas vezes dá alegria para o casal de continuar a estratégia. Então, eu não sou a favor dessas economias. Deixe algumas dessas coisas que vão trazer alegria para o casal, para ele poder continuar o plano feliz da vida, e economize na água, pagando as luzes, né, de cômodos que não estão sendo utilizados e tal. Então eu falei de 2 coisas já. Agora, terceira coisa, você pode fazer economias inteligentes, que é procurar uma conta sem pagar anuidade, sem pagar tarifa, um cartão de crédito sem pagar anuidade. Você pode procurar estratégias que tem, ou sacadas, usando uma linguagem jovial, que você consegue pagar menos e conseguir dinheiro no final do mês. Com tudo isso, tendo uma boa estratégia, como a gente falou no início, sobrando, aí a gente vai conseguir, então, ter mais dinheiro e assim quitar nossas dívidas. E uma coisa que temos que ter claro, não é uma arte de mágica, não acontece de um dia para o outro. Precisa de tempo, esforço, educar, cair, reeducar, voltar, né? É um esforço de dia a dia. A gente tem que ir num breve intervalo já. Mas fica aí ligado que já começa o último bloco do programa e a gente vai continuar falando sobre esse assunto já com as últimas dicas. Fica aí ligado.